Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL. E bom, vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre filosofia medieval. Vamos falar sobre guerreiros, espadas, padres, toda essa cultura medieval que, por mais que a gente tenha um princípio de pensar, né, com aqueles termos, era das trevas, né, onde não havia o pensamento racional, né, muitos preconceitos a respeito da Idade Média, a gente vai perceber que, na realidade, o pensamento filosófico continuou existindo, houveram avanços, e um dos principais responsáveis por esses avanços é o tema da nossa aula de hoje, que é São Tomás de Aquino. Então, bora lá, vamos ver um pouquinho sobre filosofia medieval. Eu já adianto para vocês que a gente vai ver tanto a respeito da filosofia ética de São Tomás de Aquino, quanto a respeito da visão desse grande autor sobre questões no mundo do conhecimento, a nossa tão famosa epistemologia, né? Bom, São Tomás de Aquino, ele nasceu em 1225, né? Logo ali, pouquinho tempo atrás, né? Só a gente pensar, são quase 1000 anos atrás, né? E as suas principais obras foram, né, sobre o ente e a essência, onde ele discorre sobre a essência dos seres, a Suma contra os Gentios, já um texto mais voltado à religião, sobre a verdade, também voltado à religião, e a Suma Teológica, que é o principal texto de São Tomás de Aquino, também voltado à religião. Na realidade, né, por ser um padre, né, por ser um clérigo, né, melhor a gente nem utilizar o termo padre, porque ali a questão dos cargos que existiam, a função que ele exercia na igreja, eu não tenho tanto conhecimento a afirmar que ele seja determinadamente um padre, mas com certeza um clérigo, né, um padre de formação, um estudioso dentro da igreja, e foi ele responsável, então, por desenvolver diversos pensamentos que se tornaram doutrinas teológicas da Igreja Católica. Bom, vamos contextualizar um pouquinho, né, de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino está para a Igreja Católica num grau de importância tão elevado quanto São Agostinho, né, o Santo Agostinho, que vocês viram nas aulas anteriores. Santo Agostinho veio antes, né, o que São Tomás de Aquino, logo no começo da Idade Média. A gente pode até reparar duas posições bem distintas. Santo Agostinho, ele surge e institui valores muito importantes no começo da Idade Média, né? Que é ali quando tem o início da queda do Império Romano do Ocidente. E São Tomás de Aquino tem grande importância já no que a gente começa a chamar de Baixa Idade Média, quando a gente vai se aproximando do que a gente vai conhecer como Idade Moderna, né? Lá por volta do ano 1500, que é quando a gente vai ter a Idade Moderna em si. Então, nesse ponto, a gente vê que são dois pensadores que estão localizados na história em pontos bastante distintos na realidade, né? Então, a gente vai ver que, aprofundando, não é apenas historicamente que eles se distinguem, mas sim nas suas inspirações e na forma como eles escrevem a doutrina da igreja. Mas eu ressalto e eu friso novamente que tanto Santo Agostinho quanto São Tomás de Aquino são essenciais e são vistos com muita importância, tanto na filosofia quanto dentro da Igreja Católica, tudo bem? Dentro da doutrina católica. Por que eu falei de inspiração? Porque Santo Agostinho, ele é tido como um neoplatônico, ou seja, ele pega as ideias de Platão e renova elas, adotando elas dentro da doutrina católica. A visão que Platão tinha a respeito do mundo das ideias, por exemplo, de um mundo perfeito e imutável, é o que fundamenta Santo Agostinho quando ele vai pensar na essência de Deus, né? A figura de Deus presente na Igreja Católica como algo, né,
perfeito, imutável, onipotente, onipresente e onisciente, surge desse ideal platônico. Então, Santo Agostinho bebe da fonte em Platão e assim desenvolve, adapta as ideias platônicas dentro da doutrina da igreja. Tudo bem? E por causa disso, então, muito do viés platônico é adotado nessa primeira teologia cristã feita por Santo Agostinho e que perdurou por quase toda a Idade Média. E isso significa o quê? Como Platão era um pensador voltado ao mundo das ideias, né, um racionalista, nesse momento, então, da Igreja Católica, essa ideia é incutida, e então, nesse período da Idade Média, se rejeita toda a materialidade, todo o mundo real, toda a essência, né, do mundo dos sentidos é abandonada pela Igreja Católica, né? E se volta apenas à busca da religião numa visão única da fé, de um exercício mental, de uma luta interna. Ou seja, o mundo de Deus, que é perfeito, ele é alcançado por meio apenas da sua essência interna, do seu pensamento, da sua fé. Porém, essa ideia, ela não fica estagnada, porque assim como Santo Agostinho está para Platão, São Tomás de Aquino está para Aristóteles. E a gente lembrando das nossas aulas a respeito de Aristóteles, a primeira coisa que a gente vai lembrar é do que? Empirismo. Ou seja, a gente vai lembrar daquele filósofo, né, famoso Aristóteles, aluno rebelde de Platão, que falava em discordância a Platão que a verdade é alcançada por meio dos sentidos, que não existe nenhum conhecimento no intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos. A visão, o tato, o paladar, né, a audição, todos esses sentidos. E que na realidade eles não são enganosos, eles são fontes que nos permitem conhecer. E é por causa disso que São Tomás de Aquino vai ter um viés aristotélico. E nesse ponto, ele vai ser conhecido por fundamentar o aristotelismo cristão. Porque, diferente do platonismo cristão, São Tomás de Aquino acreditava que os sentidos e o mundo dos sentidos, ou seja, o mundo em que vivemos, é essencial para alcançar o conhecimento. E no caso, como estamos falando de uma visão religiosa, uma visão teológica, não apenas alcançar o conhecimento, mas alcançar a Deus. Então aqui a gente tem uma distinção grande entre São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, entre Aristóteles e Platão. Por quê? Porque para Santo Agostinho, alcançar Deus, essa figura imutável, né, do mundo das ideias, perfeita, acontece apenas pela fé, e essa fé é exercida apenas no intelecto, uma questão interna, mental, racional, né? Buscando pela fé apenas. Já São Tomás de Aquino, como veremos, ele, numa inspiração aristotélica, vai pensar que o quê? Alcançamos o conhecimento e, todavia, alcançamos Deus por meio das nossas ações, por meio das atitudes, por meio do exercício prático no mundo real, no mundo dos sentidos, tudo bem? No mundo em que vivemos, né? No mundo, não no mundo perfeito. E essa escola do aristotelismo cristão vai ser chamada de escolástica, o que vai contrapor a tão famosa patrística, né, que vocês já viram. Bom, vamos falar um pouquinho da escolástica, então, né? Vamos entender melhor esse conceito. A escolástica, né, do aristotelismo cristão, ela se inicia com uma visão de hierarquia, né? Ali, ó, hierarquia entre as criaturas. O homem é superior, pois possui corpo e alma. Por que começa a partir dessa hierarquia? Porque São Tomás de Aquino, ao pensar, né, todas as criaturas, todos os seres que existem, e ele percebe que o homem é diferente. Por quê? Porque o homem pensa, porque o homem tem razão. E como que Santo Agostinho vai ver esse aspecto do homem pensar, o homem ter razão? Ele vai ver
Isso numa questão de dualidade. O homem é composto por corpo e por alma. Nesse sentido, então, é a alma que possibilita a gente ter acesso ao conhecimento. É a alma que nos possibilita ter razão. Tudo bem? Então, a escolástica ela busca a conciliação entre as verdades da fé e o conhecimento racional obtido por meio da razão, né? O que isso significa? Significa que nesse ponto, já ia falar Aristóteles, para você ver como eles são parecidos, mas não é Aristóteles, é Santo Agostinho, que bebeu da fonte de Aristóteles. Ele pensa num mundo racional, e esse mundo racional, para ele, não é separado da visão da fé. Na realidade, a razão busca corroborar, a palavra é difícil, busca comprovar, busca dar subsídio à fé. A razão é um elemento para a fé, no sentido da visão escolástica de Santo Agostinho. Portanto, é nesse ponto que eu falo que ele difere principalmente de São Tomás de Aquino, e por isso que ele difere de Santo Agostinho, porque para Santo Agostinho, a fé ela é um único meio, e ela é um meio perfeito para alcançar esse Deus perfeito, num viés platônico. Porém, para Santo Agostinho, a razão ela é bem-vinda. A razão adotada no mundo sensível, ela serve para corroborar, né, para conciliar com a fé. Tudo bem? Então, não existe nada no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos, numa visão exatamente o quê? A aristotélica, né, comprovando que essa influência é extremamente presente na filosofia de Santo Agostinho em plena Idade Média. Mas além dos sentidos, né, vem a capacidade de abstração, que possibilita a gente estabelecer modelos universais. O que isso quer dizer? Que, como eu disse, São Tomás de Aquino, perdão, ele é muito influenciado nessa visão aristotélica e ele concorda, né, nesse aspecto de que os sentidos eles são essenciais para a obtenção do conhecimento. Só que o conhecimento ele não se limita aos sentidos pura e simplesmente, né? Como tem essa frase, não existe nada no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Verdade, né? Nesse pensamento faz sentido, é verdade. Mas significa que então o que está no intelecto é pura e simplesmente o que passou pelos sentidos? Não. Pelo fato de termos alma, na visão de São Tomás de Aquino, e dessa forma termos razão, possibilita que nós podemos abstrair, né? Pensar de maneira racional através dos elementos obtidos pelos sentidos e dessa forma estabelecer de maneira abstrata modelos universais, razões que vão explicar o mundo, né? Modelos mentais. E ao obter o conhecimento sobre a natureza, o homem está se aproximando, né? Utilizando da sua razão para se aproximar de Deus, né? Utilizando do intelecto. Como eu disse, é essa a visão que São Tomás de Aquino adota nessa perspectiva aristotélica, né? Do conhecimento em conciliação com a fé. Tudo bem? Mas não é apenas pela fé que podemos comprovar a existência de Deus, como eu disse. Por meio da racionalidade, né, por meio da razão fundamentada na materialidade dos sentidos, como eu estava dizendo, São Tomás de Aquino busca explicar a existência de Deus. Como eu disse, como ele difere de Santo Agostinho exatamente nesse ponto crucial, porque para ele a razão pode explicar Deus. E para Santo Agostinho, não se tem que explicar Deus. Deus é uma questão de fé pura e simples. Tudo bem? Porque é perfeito. É por meio da fé pura e simplesmente, num viés platônico. Ok, já falamos disso. Então, dessa forma, São Tomás de Aquino busca explicar a existência de Deus e, para isso, ele utiliza as 5 vias de prova, que são elementos racionais, ou seja, são problemas mentais que, por meio da razão, São Tomás de Aquino busca comprovar de maneira racional a existência de Deus, né? Eu não vou trazer isso agora aqui, porque a gente pode fazer uma aula só para isso, porque
São vários, são esses 5 elementos bem explicados e que a gente pode até dialogar a respeito deles para ver se esse sentido é comprovado, né? Se essa razão está perfeitamente estabelecida ou se a gente pode questionar ela, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é exatamente essa diferença, que é o que vai cobrar no vestibular, né? O vestibular, ele sempre vai buscar que você compare, né? Dois pensadores, dois pensamentos diversos, tanto por semelhança, ou seja, esse pensamento se aproxima desse pensamento, tais autores convergem nesse ponto, quanto por diferença, né? Tais autores divergem nesse ponto, têm visões distintas nesse aspecto. Então é por isso que eu estou tentando trazer essas relações para vocês, né? Essa relação de proximidade entre São Tomás de Aquino e Aristóteles, e essa relação de diferença entre São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. O que destaca a importância da racionalidade e da materialidade, né? Esses elementos de como racionalmente explicar Deus, trazidos por São Tomás de Aquino no baixo da Idade Média, eles destacam a importância da racionalidade e da materialidade, que estavam até sendo excluídos, né? Porque a Idade Média, num período onde a Igreja desempenha um controle mental, né, extremamente forte, extremamente poderoso ali na Europa, a gente pensa, né, e a gente tem como histórico que a racionalidade e a materialidade são deixados de lado e os dogmas da igreja são tidos como verdades absolutas, puras e simples, né, numa doutrina fundamentada na teologia lá de Santo Agostinho. E é por isso que, quando São Tomás de Aquino destaca a importância da realidade, né, da materialidade e, por meio disso, da racionalidade, ele revive a filosofia de maneira muito efervescente, claro, dentro da igreja, porque ele era um clérigo, mas de maneira muito importante naquele período filosófico. Tudo bem? E por causa disso, né, por causa de termos alma, por causa de termos razão, São Tomás de Aquino vai dizer que temos liberdade. E é aqui que a gente começa, então, a ver um pouco da filosofia moral, da filosofia ética estabelecida por São Tomás de Aquino. O que ele vai chamar de liberdade é o que vai ser estabelecido como livre-arbítrio, né? E ele explica da maneira que, por ter intelecto, por ter razão, como a gente estava vendo anteriormente, o ser humano pode possuir essa livre escolha, a liberdade, né, que a gente vai conhecer como livre-arbítrio. A liberdade, nesse sentido, ela se manifesta pelo exercício da vontade. E qual que é essa vontade, né? Essa vontade é o que alimenta, é o que guia as ações humanas. E as ações humanas, para São Tomás de Aquino, elas direcionam o homem para o bem, pois é o caminho natural da vontade humana. Porém, nesse sentido, né, mesmo que a gente busque o bem, a gente toma decisão que nos levam para o caminho do mal. Vamos revisar esse ponto? As ações humanas direcionam o homem para o bem, pois é o caminho natural da vontade. Lembra a vontade que guia as nossas ações. Porém, mesmo buscando o bem, tomamos decisões que nos levam para o caminho do mal. Nesse sentido, sem a ajuda de Deus, é certo que o ser humano escolherá o mal. Fazer uma pausa aqui, galerinha. Eu não quero ficar tão repetitivo, mas vocês conseguiram identificar não só naquele pensamento a respeito da razão, né, um pensamento mais epistemológico, quanto agora no pensamento ético, a influência de Aristóteles? Vocês conseguiram lembrar da nossa aula sobre ética aristotélica? Buscando sempre um bem. As ações humanas, a vontade está sempre buscando o bem. Quem fala isso? Quem fala que nossas ações buscam sempre um bem? Quem fala isso lá em Ética Nicômaco? Aristóteles. Então tá vendo a influência de Aristóteles? É muito importante mesmo. Claro, a gente não pode dizer que eles escrevem e falam a mesma coisa, porque são vieses muito distintos. Aqui, a gente está falando de uma doutrina religiosa compacta dentro da Igreja Católica, algo muito mais restrito.
A visão de Aristóteles é numa outra realidade, num outro período histórico, tudo bem? Mas a gente consegue perceber a semelhança muito forte, muito presente nas duas realidades, tudo bem? Então, eu acho muito legal a gente conseguir perceber isso, né? Essa realidade que eles estabelecem em conjunto. E pensando sobre o livre-arbítrio, então, pelo fato de termos essa liberdade, Santo Agostinho vai inaugurar uma nova teologia, um novo pensamento teológico que vai ser adotado pela Igreja até hoje. Lembra quanto Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, perdão, gente, eu vou fazer um adendo aqui. Em alguns momentos dessa aula eu percebi que eu estou confundindo os nomes, mas essa aula é sobre São Tomás de Aquino. Então, quando eu estiver falando, a não ser que eu esteja explicando sobre Santo Agostinho e o seu viés platônico, é São Tomás de Aquino, viu, gente? É que realmente os nomes acabam confundindo, então peço já desculpas. Mas São Tomás de Aquino, exatamente por estabelecer esse aspecto da liberdade, ele acaba por inaugurar o tomismo, né? Tanto no seu aspecto sobre a racionalidade e a importância do mundo sensível na nossa fé, na nossa racionalidade, quanto por, dessa forma, estabelecer a liberdade, ele vai inaugurar uma doutrina teológica que vai ser utilizada pela Igreja Católica até os dias de hoje, até a atualidade, que é o que a gente chama de tomismo. E o que constitui o tomismo? O homem garante na terra a salvação nos céus, por meio do exercício do livre-arbítrio. E o que isso significa? Se vocês, claro, muito provavelmente por nós vivermos no Brasil, a religião católica, a religião cristã, mesmo evangélica, é a grande maioria, então creio que, né, a maioria das pessoas que estejam assistindo essa aula conhecem no mínimo um pouquinho a respeito dessas doutrinas religiosas e entendam que esse aspecto é real, é utilizado até hoje esse pensamento do que? De se garante na terra a salvação no céu, por meio do que? Das suas ações. E como que as suas ações vão ser julgadas? Através do livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente, no nossa vontade, pode buscar sempre um bem, mas sozinhos, na visão de São Tomás de Aquino, vamos escolher o mal. E por isso precisamos nos aproximar de Deus para que Deus nos ajude a escolher o bem. E nesse sentido, a gente exerce o livre-arbítrio escolhendo estar próximo ou não de Deus. Porque Deus irá julgar as ações humanas na Terra e dessa forma que a gente percebe que, diferentemente da doutrina, né, de Santo Agostinho, visando Platão, a gente dá uma importância na Terra ao que se acontece no mundo divino. Ou seja, é por causa do pensamento de São Tomás de Aquino que a vivência terrena passa a ter influência no céu, no paraíso, numa visão do mundo perfeito. E isso é muito importante, porque é uma visão que realmente rompe com um pensamento muito forte. Ou seja, as suas ações nesse mundo sensível influenciam o mundo perfeito, o que foge totalmente do pensamento de Santo Agostinho e do pensamento de Platão a respeito de um mundo perfeito onde só se alcança pela razão. Porque, numa visão aristotélica, esse mundo real influencia o que você pode alcançar no mundo perfeito. Tudo bem? Eu não estou aqui ensinando religião, gente. Eu estou explicando por meio de como esses pensadores estabelecem as suas teorias. Tudo bem? E nessa visão, então, materialista, ou seja, pensando na materialidade, né? Mundo físico, coisas que a gente toca, coisas que a gente vê, sente cheiro, pode até lamber, né? Sentir, escutar. Então, as coisas desse mundo físico, né? Essa visão materialista, terrena e não transcendente. O que é não transcendente? Porque a visão de Santo Agostinho é o quê? Transcendente. É que aquilo que a gente alcança é apenas por meio da fé e da fé somente. Acontece tudo aqui, no mundo da razão, no mundo mental. Então, essa visão materialista, terrena e prática, ou seja, da realidade não transcendente, é em grande parte
uma adaptação, então, do pensamento de Aristóteles e a sua adequação às demandas da religião cristã. Tudo bem? Então é aqui que a gente percebe historicamente essa importância, essa influência do pensamento aristotélico. Tudo bem, gente? Vocês conseguiram então, né, com essa aula, compreender a importância dos filósofos gregos para o pensamento medieval? E vocês conseguiram compreender a diferença, né, desses dois filósofos medievais nas suas teorias? Principalmente no mundo da epistemologia e no mundo da ética, né? Como que vão se dar esses pensamentos? Ficou claro, gente? Se não ficou claro, eu peço que vocês mandem as suas dúvidas, tá? No Instagram, @quenadasei, que eu vou estar ali toda à disposição para responder vocês. Pode ser nos comentários do YouTube também, mas eu espero que vocês tenham conseguido compreender, principalmente, quem foi São Tomás de Aquino, qual foi os seus principais pensamentos, né? O que constitui a escolástica, lembrar do que é o livre-arbítrio, em que pontos São Tomás de Aquino se assemelha a Aristóteles, em que pontos São Tomás de Aquino se assemelha a Santo Agostinho, porque são dois filósofos da igreja, são dois filósofos da Idade Média, têm grande influência, então, religiosa nos seus pensamentos, em que pontos Santo Agostinho e São Tomás de Aquino se divergem, né? E também, por que não, uma forma de relembrar os pontos em que Aristóteles e Platão divergem também. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado por mais essa aula, por vocês estarem aqui assistindo, participando. Eu agradeço demais a presença de cada um. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.